Nas profundezas de uma falésia francesa, uma caverna permaneceu selada por rocha sólida durante mais de 20.000 anos. Nenhuma luz, nenhum ar, nenhum ser vivo havia entrado desde a Era do Gelo. Três amigos que faziam uma caminhada casual, sem serem cientistas, sentiram uma estranha corrente de ar escapando por uma fenda estreita demais para ser atravessada. O que descobriram do outro lado mudaria tudo o que acreditávamos saber sobre os seres humanos da antiguidade. A fenda na falésia. A caverna está situada em um penhasco calcário acima do que já foi o leito do rio Ardèze, dentro de um trecho de Gargantas, no sudeste da França. Hoje é considerada um dos sítios de arte pré-histórica mais importantes do planeta, e a Unesco concedeu-lhe o título de Patrimônio Mundial em junho de 2014. Os três espeleólogos não eram cientistas. Exploravam as gargantas apenas como hobby quando perceberam um leve fluxo de ar se movendo através da rocha sólida, o tipo de detalhe pequeno que a maioria das pessoas passaria despercebido sem pensar duas vezes. Esse fluxo de ar os levou até uma abertura mal suficiente para uma pessoa passar. E do outro lado havia um sistema de cavernas que não respirava ar externo há dezenas de milhares de anos. A notícia se espalhou pelo mundo da arqueologia quase que imediatamente, assim que as pinturas foram confirmadas como autênticas. Os pesquisadores que chegaram nas semanas seguintes perceberam de imediato que algo naquela descoberta não se encaixava em nada do que haviam estudado antes. O sítio foi posteriormente batizado com o nome de Jean-Marie Chauvet, ainda que outras duas pessoas estivessem ao seu lado exato quando tudo aconteceu. O que ainda intrigava a todos naquele estágio inicial era uma questão muito maior que levaria anos de escavações cuidadosas para ser respondida. Como uma caverna desse tamanho permaneceu completamente intocada por tanto tempo, sem que uma única pessoa ou animal tivesse entrado por acidente? O que selou a caverna? A resposta se resumia a um único evento: um enorme desabamento de rochas que despencou e soterrou a única entrada da caverna. Os cientistas que estudaram o sítio determinaram aproximadamente quando esse colapso ocorreu. Com base em mais de 250 amostras de radiocarbono retiradas de carvão vegetal, ossos e marcas de tochas, os pesquisadores encontraram evidências de dois períodos distintos em que pessoas visitaram a caverna. Um intervalo que vai de aproximadamente 37.000 a 33.500 anos atrás, e um segundo intervalo de aproximadamente 31.000 a 28.000 anos atrás. A equipe acredita que o primeiro desabamento fechou parte da caverna perto do fim daquele período mais antigo, e mais dois colapsos selaram a entrada completamente pouco depois de os visitantes do segundo grupo partirem. Após esse colapso final, nada maior do que um inseto poderia ter encontrado o caminho para o interior. Esse único evento transformou a caverna em algo semelhante a uma cápsula do tempo. A chuva não alcançava as pinturas. O vento não desgastava o pigmento. Nenhum animal arrastava lama pelo chão ou derrubava detritos do teto acima. A temperatura e a umidade internas permaneceram estáveis por milhares de anos seguidos, protegidas de todas as mudanças climáticas que ocorriam a poucos metros de distância na superfície. Esse tipo de imobilidade é quase impossível de encontrar em qualquer outro lugar da Terra. E foi exatamente isso que permitiu que tanto sobrevivesse em estado tão extraordinário dentro da escuridão. Quando os pesquisadores começaram a mapear o interior, descobriram um sistema de cavernas muito maior do que qualquer um havia imaginado pelo lado de fora. Chauvet é composta por 6 câmaras interligadas, que se estendem por cerca de 400 metros de rocha, e abriga mais de 1.000 pinturas, além de entalhes esculpidos diretamente em algumas das paredes. Os animais retratados nessas paredes não eram as habituais criaturas calmas pastando, como as encontradas na maioria das outras artes rupestres antigas ao redor do mundo. Ao lado de cavalos, mamutes e rinocerontes, as paredes de Chauvet estão cobertas de predadores, incluindo leões das cavernas, ursos das cavernas, hienas e até um leopardo, animais que quase nunca aparecem nesse tipo de arte em qualquer outro lugar do mesmo período. O chão da caverna contava sua própria história quando os cientistas o examinaram com atenção. O solo macio de argila ainda guardava as pegadas de ursos das cavernas que um dia dormiram por ali,
junto com as marcas rasas e largas onde esses mesmos ursos se enrolavam para descansar durante a noite. Ossos fossilizados estavam espalhados por todos os lados. Os pesquisadores encontraram crânios de ursos e os chifres curvos de um ibex. Um conjunto de pegadas pertencente a uma criança, acompanhado por um possível rastro de lobo ou cão logo ao lado, estava impresso na argila, exatamente onde foi deixado há mais de 25 mil anos. Nada havia sido perturbado em todo esse tempo. E descobrir o quão rara essa preservação realmente é mudaria completamente a forma como os cientistas enxergavam a arte dos primeiros humanos. As pinturas que não deveriam existir. Durante décadas antes de Chauvet ser descoberta, a maioria dos especialistas acreditava que a arte rupestre primitiva começava de forma tosca e simples, melhorando lentamente ao longo de milênios à medida que as técnicas eram transmitidas. Essa ideia partiu de um historiador bastante conhecido chamado André Leroi-Gourhan, que apresentou sua teoria de progresso lento e gradual num importante livro sobre arte pré-histórica, publicado em 1965. Fazia sentido no papel e praticamente ninguém na área questionou isso seriamente por 30 anos seguidos. Chauvet destruiu essa teoria no momento em que os pesquisadores examinaram as paredes com atenção. As pinturas no interior não eram simples contornos nem arranhões grosseiros. Os artistas haviam raspado a pedra antes de pintar, para criar uma superfície lisa e clara que tornava as cores mais nítidas e marcantes. Eles aproveitaram as saliências e curvas naturais da rocha para dar aos animais uma sensação de profundidade e musculatura. Em alguns painéis, um animal era desenhado com patas extras ou uma segunda cabeça ligeiramente deslocada, de modo que, quando observado à luz trêmula de uma tocha, a imagem parecia se mexer, como uma forma primitiva de animação. Nada disso se encaixava na antiga ideia de começos primitivos. Parecia o trabalho de artistas que já carregavam gerações de habilidade acumulada muito antes de qualquer pessoa imaginar que esse nível de destreza fosse possível. Antes de avançarmos mais nessa história, se você está achando isso interessante, tire um segundo para se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer. Determinar a idade real dessas pinturas se tornou o próximo grande obstáculo que os cientistas precisavam superar, e o método que eles utilizaram para resolver isso acabaria encerrando o debate de vez. A ciência que comprovou a idade. Os pesquisadores recorreram à datação por radiocarbono para obter números precisos, testando amostras de carvão retiradas diretamente dos desenhos em preto nas paredes, além de marcas de tochas e ossos espalhados pelo chão da caverna. No início dos anos 2010, mais de 80 datas separadas por radiocarbono haviam sido coletadas no local. Um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências, em 2012, confirmou que as pinturas foram feitas durante o período aurignaciano, em algum momento entre 30.000 e 32.000 anos atrás, com base em parte na análise de deslizamentos de rocha ao redor do que os pesquisadores acreditam ser a única entrada da caverna. Trabalhos posteriores ampliaram ainda mais esse quadro. Alguns dos desenhos em preto mais antigos de Chauvet foram datados de aproximadamente 36.000 anos atrás, tornando-os parte da arte figurativa confirmada mais antiga já descoberta em qualquer lugar do planeta. Esse número colocou Chauvet milhares de anos à frente de Lascaux, a caverna no centro da França que por muito tempo foi tratada como o padrão ouro da arte antiga antes de Chauvet surgir. De repente, a linha do tempo em que os cientistas confiaram por décadas precisava ser completamente reescrita, e isso levantou uma pergunta que ia muito além de uma única caverna na França. Por que isso mudou tudo o que pensávamos sobre os primeiros humanos? Se humanos de 36.000 anos atrás já eram capazes de sombrear, sobrepor camadas e criar a ilusão de movimento na parede de uma caverna, então toda a ideia de humanos primitivos avançando lentamente em direção a habilidades básicas precisava ser seriamente repensada. Eram pessoas vivendo durante a última era glacial, caçando animais perigosos para sobreviver e ainda assim encontrando tempo e capacidade mental para criar uma arte tão sofisticada quanto essa.
Alguns investigadores acreditam hoje que a caverna jamais foi utilizada como local de moradia. Não há sinais de habitação prolongada, nenhuma camada de resíduos cotidianos espalhados pelo chão, nem um espaço desgastado pelo uso próximo a uma fogueira frequentada ao longo de anos. Em vez disso, muitos cientistas suspeitam que Chauvet cumpria algum papel ritual ou espiritual, um lugar visitado especificamente para a criação dessas imagens, e não um espaço onde as pessoas dormiam ou faziam refeições com regularidade. Um detalhe em particular torna essa ideia ainda mais pessoal. Uma série de impressões de mãos aparece espalhada por diferentes câmaras da caverna. Algumas foram pintadas como formas sólidas, enquanto outras foram deixadas como contornos, produzidos soprando tinta ao redor de uma mão pressionada contra a pedra. Os pesquisadores perceberam que uma pessoa específica, identificável por um dedo mínimo levemente curvado, deixou marcas em múltiplos pontos ao longo da caverna. Isso significa que é possível rastrear o trajeto de um único ser humano na escuridão total, mais de 30 mil anos depois de ele ter passado por ali, usando apenas as marcas que suas próprias mãos deixaram para trás. Mesmo com essa descoberta, inúmeras questões básicas sobre quem eram de fato esses artistas continuam completamente sem resposta. A busca por outras cavernas semelhantes. Depois que Chauvet comprovou a existência de arte avançada tão recuada no tempo, os pesquisadores começaram a se perguntar se era realmente um local único ou simplesmente o primeiro exemplo que alguém havia encontrado por acaso. A partir de 2008, membros da equipe que estudava Chauvet ampliaram seu trabalho para outros sítios de arte rupestre espalhados pelas gargantas do rio Ardèche, sob a coordenação da pesquisadora Juliane Mani. Um desses sítios, conhecido como Caverna Points, apresentava estilos de desenho notavelmente parecidos com os encontrados dentro de Chauvet, sugerindo que o mesmo grupo de pessoas, ou ao menos uma cultura intimamente ligada, pode ter decorado mais de uma caverna na região. Outro sítio próximo, chamado Caverna do Hoover, foi estudado pelo mesmo motivo. Essa busca mais abrangente ficou conhecida como o Projeto Ditian Gratus Sornesi, e seu objetivo é compreender o padrão completo da arte da Idade do Gelo ao longo daquele trecho da França, em vez de tratar Chauvet como um evento isolado e completamente singular. O trabalho avança lentamente, pois cada nova caverna exige seu próprio processo cuidadoso de datação e mapeamento, antes que qualquer comparação possa ser considerada confiável. Até o momento, o projeto gerou resultados que ajudam a situar Chauvet dentro de um panorama regional mais amplo, evidenciando que as comunidades da Idade do Gelo, que viviam ao longo do Ardèche, provavelmente estavam conectadas entre si de formas que os pesquisadores não haviam considerado anteriormente. Mesmo com esses sítios mais recentes oferecendo pistas adicionais, nada encontrado nas proximidades chegou perto da escala ou do estado de conservação do que existe dentro da própria Chauvet, e preservar essas condições tornou-se um desafio enorme assim que o mundo soube da existência da caverna. Protegendo o que o desabamento preservou, a notícia da descoberta se espalhou rapidamente, e os pesquisadores imediatamente se lembraram do que havia acontecido em Lascaux décadas antes. Aquela caverna, encontrada em 1940, ficou aberta ao público por anos até que os cientistas perceberam que os visitantes estavam destruindo-a lentamente. O calor corporal, a respiração e a iluminação de milhares de turistas fizeram com que mofo e um tipo de fungo verde se espalhassem pelas pinturas antigas, danificando obras que haviam sobrevivido por dezenas de milhares de anos antes de qualquer pessoa cruzar a entrada. Lascaux acabou sendo definitivamente fechada após o estrago se tornar evidente. Determinadas a não repetir o mesmo erro, as autoridades francesas vedaram o acesso público a Chauvet quase que imediatamente após sua descoberta, e ela permanece fechada desde então. Apenas um pequeno número de pesquisadores tem permissão para entrar a cada ano, trabalhando sob rígidos limites de tempo e equipamentos para evitar qualquer alteração, por mínima que seja, na temperatura ou na umidade da caverna. Para oferecer ao público uma forma de vivenciar o sítio sem colocar em risco o original,
Uma réplica em escala real chamada Espace d'Estit Lagrat Chauvet foi construída nas proximidades, recriando as câmaras e as pinturas com riqueza de detalhes. A caverna real permanece bloqueada exatamente como o desabamento a deixou, enquanto milhões de visitantes percorrem a sua réplica. O que os cientistas ainda não sabem é quem exatamente pintou dentro de Chauvet ou quais crenças específicas levaram essas pessoas a criar essas imagens tão fundo no subsolo, longe de qualquer luz natural. Na câmara mais distante, encontra-se uma imagem particularmente estranha. Uma forma que combina a parte inferior do corpo de uma mulher com a cabeça e as patas dianteiras de um bisão, pendurada em uma seção de rocha que desce do teto como um pingente natural. Os pesquisadores ainda debatem o que essa imagem pretendia representar. Se ela aponta para um sistema de crenças primitivo, uma história transmitida dentro de um grupo, ou algo completamente diferente que as mentes modernas talvez nunca consigam decifrar por completo. Há também a questão dos dois grupos distintos que utilizaram a caverna com milhares de anos de diferença entre si. Os cientistas sabem que um primeiro grupo pintou os desenhos negros mais antigos e que um segundo grupo chegou aproximadamente 5.000 anos depois, acrescentando sua própria arte antes que os desabamentos finais selassem definitivamente a entrada. Se esse segundo grupo sabia algo sobre as pessoas que estiveram lá antes ou simplesmente encontrou a mesma caverna de forma independente, ainda é uma questão em aberto. Os pesquisadores continuam realizando novos testes com métodos de datação aprimorados e ferramentas de varredura tridimensional, esperando que cada nova análise dos dados os aproxime de respostas concretas. O que tudo isso representa? Nada disso se apoia em suposições ou em histórias esticadas, além do que as evidências permitem. Cada detalhe remete a estudos de radiocarbono revisados por especialistas, levantamentos geológicos da entrada desabada e décadas de trabalho de campo cuidadoso realizado por equipes de pesquisa reais atuando em diversas instituições francesas. A caverna permanece fechada ao público hoje, protegida do tipo de mofo e deterioração que destruiu partes de Lascaux, depois que os turistas começaram a circular por lá. Os visitantes só podem conhecer uma réplica em escala real construída nas proximidades, enquanto as câmaras originais permanecem seladas exatamente como foram deixadas. O que começou com 3 amigos seguindo uma leve corrente de ar por uma fenda em uma falésia se transformou em uma das descobertas arqueológicas mais importantes do último século. A prova de que a criatividade humana já era notavelmente avançada dezenas de milhares de anos antes do que qualquer pessoa supunha ser possível. Um desabamento que poderia ter destruído tudo acabou, na verdade, preservando tudo de forma perfeita, congelando uma pequena fatia da era glacial no tempo, até que 1994 chegou e a abriu novamente. Os cientistas ainda estão encontrando novos detalhes enterrados naquela escuridão, e há uma chance real de que a próxima descoberta extraída daquelas paredes reformule toda a história mais uma vez. Se você curtiu essa análise, não deixe de se inscrever e te vejo no próximo.